Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Já tem algum tempo, que eu não faço nem vídeo e também eu não faço nenhum áudio, para estar comentando alguma coisa, falando a respeito de algo. Mas hoje, eu senti, no meu coração um anseio e um desejo de deixar uma mensagem para os irmãos. Hoje foi um dia difícil, a mídia no dia de hoje ela noticiou, a respeito do coronavírus, como que ele está disseminando, pelo mundo inteiro, como que está causando pânico, medo, e isso é apenas, o começo, segundo o que as pessoas eles estão dizendo. E eu queria deixar uma mensagem bem rápida, bíblica, a respeito de situações como essa que está acontecendo. Nós até no domingo de manhã, na escola bíblica, a gente tem aprendido um pouquinho sobre Apocalipse, sobre alguns acontecimentos do final dos tempos. E o que está acontecendo, nesse período de tempo, já não está acontecendo só esse ano, sempre tem algo novo acontecendo, algo trágico acontecendo, e às vezes a gente fica muito perturbado. Na realidade, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a gente está vivendo o tempo do fim. Esse tempo do fim, ele pode durar aí 5 anos, 10 anos, 100 anos, 200 anos, a gente não sabe como que Deus ele define essa questão do tempo dele. Porém, ele nos ensina que no tempo do fim, algumas coisas elas aconteceriam, no mundo inteiro. As pessoas elas experimentariam algumas situações muito delicadas e trágicas na vida. E a Bíblia, em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 7, diz assim, os discípulos fazendo alguma pergunta para Jesus, perguntaram eles: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? É um texto que a pergunta base, o assunto começa, os discípulos interessados em saber o que aconteceria no tempo do fim. E a Bíblia, e Jesus ele vai responder, e ele respondeu: cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas não virá o fim imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes, também a palavra peste, a tradução dela é doenças em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A Bíblia ela relata, Jesus ele na sua palavra ele alerta, o seu povo, aquelas pessoas que querem escutar a palavra de Deus, que no final dos tempos, nós teríamos dias difíceis. A gente vê que nos últimos anos foram anos em que a gente vê tanto falar de guerra, de algumas pessoas, que são tiranos, em alguns países eles foram tirados do poder, e assim por diante, decorrente do posicionamento negativo deles, que queriam guerras, queriam maltratar o povo, escravizar o povo. Então essas são coisas que a gente vê quase constantemente. E por último, a gente vê tanto falar de doença, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, todo ano tem algo diferente, todo ano nós temos que sair correndo, atrás de remédio, de uma solução para algo negativo que está acontecendo. E atualmente a gente tem a questão do coronavírus. A gente tem que entender primeiro
que coisas relacionadas ao mal, né, é algo perigoso, sim. Não é porque nós somos cristãos que a gente vai isentar da nossa responsabilidade, né, em relação a isso. Porém, muito mais do que isso, é tempo de nós não deixarmos o medo entrar no nosso coração. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, uma das coisas que vão tentar fazer muito é tentar enganar, né, as pessoas, Na realidade, a Bíblia diz, né, no texto de Mateus 24, que tudo isso é o princípio dos males que viriam sobre a terra, é o princípio, e inevitavelmente isso ficaria, né, sem acontecer. Então, o que a gente está vendo hoje seria todo um contexto, né, que Deus já havia sugerido que aconteceria. É interessante a gente falar que não é Deus, né, que anseia que isso aconteça, mas a gente precisa entender que o homem longe de Deus, ele está amaldiçoado, e naturalmente uma pessoa amaldiçoada, ela atrai maldições sobre a sua vida. Talvez hoje é tempo, né, de nós voltarmos a orar, a buscar a Deus. No capítulo 16 de Mateus, a Bíblia diz que nós beberíamos coisas mortíferas e nenhum mal aconteceria conosco. Eu não quero dizer que a gente tem que negligenciar a responsabilidade dos cuidados que a gente deve ter, né, com a higiene, tudo, né, que é necessário, que a própria ciência ensina para mim, para você, que nós devemos fazer tudo isso, mas muito mais do que isso, a nossa proteção, ela vem de Deus. E é um tempo que as pessoas assustam a tal ponto que elas começam a afastar de Deus, e nós entendemos que a nossa maior proteção é Deus. Talvez esse momento, esse contexto, essa situação seja um sinal para que a gente possa voltar, a buscar a Deus, voltar a orar, voltar a depender de Deus, voltar a confiar que Deus, ele é aquele que nos protege e nos guarda. Hoje eu estava vendo uma reportagem a respeito de um médico com relação ao coronavírus. Ele disse: se alguém está doente, vai ser internado, mas nós não sabemos nem como tratar eles, não temos nem os remédios, né, necessários, né? Basicamente seria observação, né, hidratação, todas essas coisas para ajudar as pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso, com todo esse resumo? As tragédias fazem parte da vida humana, né, na Terra, e nesse momento a gente está vivendo um momento difícil, e momentos difíceis para nós que andamos com Deus, nós vencemos eles através da oração, buscando a Deus, voltando a ter temor de Deus, voltando a se quebrantar diante de Deus. Talvez tudo isso seja um sinal para que a gente saia daquele lugar de conforto e a gente comece a depender de Deus. Eu quero dizer para você, o único que pode nos guardar da guerra, das doenças, das perseguições, da violência, o único que pode fazer isso é Deus. E nós precisamos confiar nele, e confiando nele, nós precisamos obedecer a palavra dele, e a palavra dele nos ensina a ser prudentes. E eu quero deixar isso para você: não é tempo de ficar alarmado, é tempo da gente ser inteligente e fazer o que é certo. Se é tempo de lavar as mãos toda hora, nós vamos lavar as mãos todas as horas. Se é tempo da gente se precaver de alguma coisa, nós vamos nos precaver disso, né? Nós vamos ser responsáveis pela nossa vida, mas nós não podemos deixar com que o medo ele tome conta da nossa vida, porque se o medo começar a tomar conta da vida de todo mundo, logo logo a gente pode ter um caos, né, na nossa comunidade, no Brasil e no mundo, como está acontecendo em muitos lugares. E caos, né, ele acontece muitas das vezes por um conflito de ideias, né, que as pessoas elas aderiram e elas não tiveram a sabedoria de lidar com isso. É tempo do povo de Deus ter sabedoria, é tempo do povo de Deus ouvir a palavra de Deus, é tempo do povo de Deus orar, é tempo do povo de Deus ele assumir a sua responsabilidade pessoal
e diante da comunidade como exemplo, com atitude correta. É tempo da gente voltar aos pés do Senhor, é tempo de nós descansarmos dele. O Senhor, Ele é a nossa cura, o Senhor, Ele é o nosso protetor, né? Que nós possamos orar para que todo esse mal, né, ele possa ser eliminado e que a bênção de Deus ele venha sobre nós. Eu queria, depois de dizer isso, tudo isso é para dizer para você: não tenha medo, mas seja responsável pela sua vida em tudo, e volte a orar, volte a buscar a Deus. Eu quero, junto com você nesse momento, orar, para que nós possamos interceder tanto por nós como para aquelas pessoas que nesse momento elas estão passando um momento muito difícil, em relação a esse contágio, essa peste, essa enfermidade, como foi dito nesses dias, nessa pandemia chamada coronavírus. Papai querido, nós queremos orar nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio. O Teu sangue, Ele nos limpa, Ele nos lava e Ele também nos cura. Nós oramos nessa noite, Pai, por cada pessoa, Pai, em qualquer lugar desse mundo, onde ela esteja, que talvez, meu Deus, elas foram acometidas desta enfermidade, desse vírus, que o Senhor, Pai, possa tocar no corpo dela, gerando força e saúde, Pai, que o Senhor possa restabelecer, meu Deus, o organismo que o Senhor, meu Deus, nos deu, o nosso corpo, que é um corpo capaz de lidar, Pai, com essas intempéries da terra. E eu peço, Pai, que o Senhor comece a curar essas pessoas, os idosos, as crianças, as pessoas, Pai, que têm problemas de saúde. E oramos também, Pai, que o Senhor possa cancelar esse mal, Pai, que o Senhor possa guardar as nações, guardar, Pai, as pessoas, guardar as famílias, Pai. E nós declaramos a Tua mão agora, neste momento, meu Deus, sendo estendida nesse mundo, meu Deus, cancelando todo esse mal e trazendo, meu Deus, a Tua glória, trazendo a Tua bênção, preservando a vida, Pai. Mas eu tenho certeza que diante de tudo isso, o Senhor também está preparando corações para que essas pessoas, Pai, elas voltem a reconhecer o Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos guardar. E nós oramos, cancelando esse mal, oramos por cura dessas pessoas e pela restauração. Nos dá força para mais uma vez, Pai, vencermos, meu Deus, essa situação difícil, porque todos os dias nós passamos por uma e temos vencido, e o Senhor nos dará mais vitórias ainda. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, irmãos, especialmente da Igreja Cristo em Nós. Deus abençoe, até mais.